seja feita a tua vontade. O Senhor abre nossos olhos espirituais e nos dê entendimento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Então vamos continuar a leitura em Eclesiastes. Vamos terminar esse livro hoje. Eclesiastes a partir do capítulo 9, até ao 12, que vai ser o último capítulo. É um livro muito interessante mesmo, não muito fácil a entender assim, né? A gente realmente precisa do entendimento do Espírito Santo para a gente poder assimilar realmente o sentido das palavras. Enquanto 9 de Eclesiastes. Lembrando que Eclesiastes era o rei Salomão, né? O rei mais sábio de todos os tempos. Tinha recebido a sabedoria do alto. Não usou sempre para bons fins, mas mesmo assim ele foi mais sábio. Então, vamos ler, né? Esse início ele, em relação à morte que chega para todos, né? A gente sempre tem que pensar que naquela época que ele escreveu, as pessoas não viam a salvação, né? Elas viam realmente a morte como uma coisa definitiva. Uma coisa onde a vida acaba e pronto. Então, já a gente não tem mais essa visão. A gente tem que sempre pensar. É por isso que era uma tragédia antes, né? Quando Jesus Cristo não tinha vindo para nos agraciar, para nos dar essa esperança, porque Jesus é a nossa esperança, né? É a esperança da vida eterna. Imagina que se a gente vivesse naquela época, que não tivesse essa esperança de viver eternamente, como eles tinham, como eles não tinham, né? Vamos ler. Dediquei-me também a investigar isso. Embora, a gente tem que lembrar dessa palavra, embora os justos e sábios, e também suas ações estejam nas mãos de Deus, ninguém sabe o que os aguarda, se amor ou ódio. Embora os sábios, seus justos, e também as suas ações estejam nas mãos de Deus. Então ele fala já mesmo assim que tudo está nas mãos de Deus, hein? Os sábios, os justos. Ninguém, mas mesmo assim, ninguém sabe o que os aguarda. Se é amor ou ódio, apesar de estar nas mãos de Deus. No fim, todos têm o mesmo destino. Seja a pessoa justa ou perversa, boa ou má, cerimonialmente pura ou impura, religiosa ou não. É verdade que nessa terra todos têm o mesmo fim, não é? Até hoje. Seja religioso ou não, seja cristão ou não, a gente tem o mesmo fim aqui. Ocorre o mesmo a pessoa de bem é o pecador. Aquele que faz promessas a Deus é tratado como o que tem a fazer. A gente viu que não é para fazer promessas, né? Mas se fizer, então, aí tem que cumprir. É uma grande tragédia que todos debaixo do sol, todos nessa terra, tenham o mesmo destino. Além disso, o coração das pessoas está cheio de maldade. Ela segue o seu próprio caminho, de loucura, pois não há nada adiante, senão a morte. O desespero de uma pessoa que não tem Jesus, hein? Ela vê tudo como loucura, como único. É verdade. Todo mundo fala isso. As pessoas, esses ateus, eu estou me imaginando, mas que sentido tem isso se é para acabar tudo? Não é? Os bons, os ruins, todo mundo vai para o mesmo lugar, então que sentido faz? Só para os vivos há esperança. Como dizem, melhor ser um cão vivo que um leão morto. Os vivos, pelo menos, sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem.
Eles têm ainda, podem se arrepender. Os vivos ainda podem se arrepender, a gente poderia falar, hein? Teve oportunidade. Agora o morto já foi, hein? Já não tem mais essa oportunidade. Já não tem recompensa para receber mais, uma vez morto. E caem no esquecimento. Amar, odiar, invejar, tudo que já fizeram ao longo da vida passou há muito tempo para o morto. Hein? Já não participam de coisa alguma que acontece daqui nessa terra, debaixo do sol. Portanto, coma sua comida com prazer e beba seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso. Vista roupas elegantes e os perfumes. Não é por isso que Deus não se agrada, é porque a gente vai morrer. É verdade, Deus se agrada quando a gente está feliz. Mas não é para ficar triste, para resmungar, é para achar que está tudo ruim. Não, é para viver bem. Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias. Pois é. Viva alegremente, mas com quem? Com a mulher que você ama. Todos os dias dessa vida, mas é isso. Dessa vida ele está colocando sem sentido. Já não estou nem. Hoje nossa vida tem sentido, hein? Ela está nessa esperança de ser salvo. Que Deus lhe deu debaixo do sol, nessa terra, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. É verdade que na época eles achavam que a recompensa ela era imediata, né? Que se eles iam viver bem, fazer a coisa bem, então eles tinham essa recompensa. E realmente, em relação à lei, era assim mesmo. Né? Para ter algum merecimento, teria que cumprir toda a lei. É isso que era o objetivo. Né? Hoje a gente sabe que não é a lei que salva, apesar que a gente não pode colocar ela do lado, mas que é a fé. Tudo que fizer, faça um bem feito, pois, quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Então aproveita agora, porque depois não vai ter mais nada. Então, se você pode fazer umas coisas, pode planejar coisas, pode construir coisas, pode fazer. Com as suas mãos, com a ajuda de Deus também. Mas com as suas mãos, não é para pedir cair do céu as coisas. É para aproveitar, para ser sábio, para fazer as coisas bem feitas. Tudo que fizer, faça bem feito. Pois depois não haverá mais oportunidade de fazer nada. Não deixe de fazer. A gente poderia. É muito proverbial, né? Esse tipo de coisa. São muitos provérbios assim. Isso poderia ser traduzido, resumido, por dizer não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não é porque você está aqui, é que você está achando que está todo mundo igual, que não é para fazer as coisas. Faz a coisa bem feita hoje. Não deixe para fazer amanhã. Pode fazer. Observei outra coisa debaixo do sol nessa terra. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida. E o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes é pela inteligência, pela sabedoria. Não é pelo músculo. Não é pela velocidade. Né? Às vezes sábios passam fome e sensatos não se enriquecem. Também tem o contrário. Não? Às vezes os sábios, não é por isso que eles ficam ricos. Às vezes tem uns que ficam ricos por coisas não muito retas. Né? E os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de se está no lugar certo, na hora certa. Sem Deus é realmente assim. Agora, com Deus, não. Porque Deus nos dá a sabedoria do alto, e ele vai nos dirigir, nos conduzir, nos iluminar, nos dar a luz do que é certo e do que está errado. Então, não depende mais assim depende só de você estar lá, ou estava lá na hora errada, no lugar errado, ou na hora certa. Não é bem assim, não é hoje. Hoje a gente tem o Espírito Santo, quem quiser, para ser iluminado e guiado. O versículo 12, hein? Ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis. Como o peixe na rede, o pássaro na armadilha, as pessoas caem em desgraça de modo repentino. É por isso que a gente precisa da direção do Espírito Santo, hein? Porque senão realmente a gente cai na desgraça de repente.
Agora, Deus não vai permitir, não. Se a gente vai sempre na direção do Espírito, vai orando, vai seguindo a sabedoria divina, as leis de Deus, os decretos de Deus, certamente a gente não vai cair na desgraça. Outro exemplo de sabedoria me impressionou enquanto eu observava como as coisas funcionam debaixo do sol, aqui nessa terra. É isso. Havia uma cidade pequena, com poucos habitantes. E um grande rei veio com o seu exército e a cercou. Um homem sábio, mas muito pobre, usou a sua sabedoria para salvar a cidade. A gente reconhece quem aqui? A gente pode reconhecer Jesus Cristo, hein? Oh, veja bem, um homem sábio, pobre, mas muito pobre, usou da sua sabedoria para salvar a cidade, para salvar a humanidade. Depois, porém, ninguém se lembrou de lhe agradecer. Não é? Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor que a força, o sábio é desprezado quando é pobre. Suas palavras logo serão esquecidas. É isso mesmo que aconteceu, hein? Com Jesus. Ele foi, porque era pobre, ninguém prestou atenção nele, eles sacrificaram ele, eles não quiseram saber. Apesar dele ter sido muito sábio, hein? Era Deus. Era o verbo, a palavra encarnada. Entendeu? É melhor ouvir palavras calmas da pessoa sábia que os gritos do rei tolo. E é melhor ter sabedoria que armas de guerra. É verdade. É melhor negociar que ir já logo matando todo mundo, não é? Mas só um pecador destrói muitas coisas boas. Você vê, o pecador ele não tem essa sabedoria divina. Então, o que ele faz, ele até destrói as coisas boas. As coisas boas só são destruídas por pecador, não um sábio do divino que vai destruir uma coisa boa. Só por ser um pecador. A gente reconhece muitas pessoas nos seus atos. Hein? Como moscas, como moscas mortas produzem mau cheiro, até num frasco de perfume, assim um pouco de insensatez estraga muita sabedoria. É verdade que tem tantas coisas boas que a gente vai herdando nossos antecedentes, ou há coisas boas que existem, que um pouquinho de coisa ruim já destrói tudo, né? Anos de que alguém construiu, um tolo, um besta, ele pode destruir tudo em alguns anos, ou alguns dias, né? Por exemplo, você pode herdar uma propriedade e gastar tudo em droga, hein? É muito insensatez, ela acaba com tudo, qualquer coisa. O sábio escolhe o caminho certo, mas o tolo toma o rumo errado. Aqui, esse capítulo 10, ele é quase tudo focado em provérbios. Interessante. Aí que a gente reconhece bem os provérbios de Salomão também. O sábio escolhe o caminho certo, mas o tolo toma o rumo errado. Os tolos podem ser identificados apenas pelo seu modo de agir, de andar ou de agir. Como você anda, ou com quem você anda, eu já vejo quem você é. Não é? A gente reconhece mesmo. Se uma autoridade se irar contra você, não se ira contra ela. Aqui está escrito, não abandone o seu posto. Então não faça a mesma coisa, porque não adianta se irar contra uma autoridade ou abandonar, virar as costas à autoridade, porque ela vai te pegar. O espírito calmo pode superar até mesmo grandes erros. É verdade. Fica calmo, mesmo quando errou, mas a gente vê que tem uma sensatez. Né? As pessoas vão reconhecer alguém sensato. Que errou, mas que sensato, que reconhece o erro. Um espírito calmo pode superar até mesmo grandes erros. Agora, reagir com violência vai mostrar mais insensatez. É comprovar já o erro que foi feito. São provérbios, hein? Observei outro mal debaixo do sol. Governantes cometem erro grave quando dão autoridade aos tolos e colocam pessoas valorosas em cargos inferiores. Cheguei a ver servos andando a cavalo com príncipes, e príncipes andando a pé como servos.
essa aqui é a inversão de valor completa, hein? É que a gente vê. Eu não vou citar, eu não faço política, mas a gente vê. Sim, eu já estava pensando nisso também. A gente vê nos ministérios que são colocados cargos, ministros, que não têm noção do que eles estão dirigindo. Então isso não vai para frente, porque é uma inversão de valores. É só pela ganância, pela ganância de querer um cargo, de querer dinheiro, é por recompensa insensata, hein? Mal pensada. Então, essas inversão de valores, um país, pode levar um país ou as pessoas a coisas muito ruins, hein? Quem cava um poço, corre o risco de cair nele. Tem que avaliar os riscos. Em tudo que a gente faz, quando até cava um poço, você vai cavar um poço, Elias, da semana que vem, você tem que ver se a terra em volta ela é boa. Porque, de repente, se a gente vê que a terra, a gente avalia o terreno. Então tem que pôr tábuas, não é? A gente cava em cima de tábuas para não cair dentro do poço junto. Que a gente está cavando, é se enterrar junto. Quem derruba um muro corre o risco de ser mordido por uma cobra, é verdade. É melhor limpar a área, não é? Antes de derrubar, pisar nas coisas, derrubar de qualquer jeito. Então tem que ser sábio. Quem trabalha numa pedreira corre o risco de ser ferido pelas pedras. Também a mesma coisa, a gente não vai se colocar debaixo de um penhasco lá onde pode cair pedras, porque a gente poderia estar ferido. Então, vamos trabalhar nos lugares onde não há risco. Quem corta lenha corre perigo a cada golpe de machado. É verdade, eu vi lá uma mulher na internet dando golpe de... assim, pegando um machado, se achando forte, sei lá o quê, batendo e dando golpe em coisa, mas ela dá de qualquer jeito, com as pernas fechadas. Então, essa aqui é falta. Meu filho quase que desceu a perna dele. Então. Agora, se não acerta o coisa, acerta o quê? As pernas. Nem é o mínimo de sabedoria. A gente não faz qualquer coisa sem pensar. Porque é um risco. A gente acaba se ferindo. Esse é o valor da sabedoria. Não. Trabalhar com machado sem corte exige muito mais esforço também. Tem que ser besta, hein? Para cortar lenha com um machado que não corta. Portanto, afia a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ele o ajuda a ser bem-sucedido. Tudo que a gente faz, mas tudo, em tudo, qualquer coisinha, a gente tem que fazer com sabedoria, a gente tem que pensar. Aí são os valores da sabedoria que nos ajudam a ser bem-sucedido. Se a cobra morde antes de ser encantada, o que adianta de ser encantador de serpente? Ou essa aqui equivale a falar, adianta contar uma coisa que está faltando? Quando está faltando, falta. É a mesma coisa. Adianta encantar cobra se ela já ficou? Não adianta. Então tem que pensar antes, as coisas, tem que planejar, tem que fazer as contas antes de começar as coisas. As palavras do sábio trazem aprovação, mas o tolo é destruído por aquele que ele mesmo diz. Ele não fala, o tolo é destruído por aquilo que ele mesmo diz. Ele não fala o peixe morre pela boca. É bem isso, não? O tolo é destruído pelo que ele diz. O tolo baseia seus argumentos em ideias insensatas. Por isso, suas conclusões são perversa loucura. Mesmo assim, fala sem parar. Você tem quantas pessoas que a gente fala, fica quieto um pouquinho. Mas é verdade, fica quieto, você não está vendo, você não está dando certo. Hein? Olhar para mim. Não pode olhar para mim, porque às vezes eu falo muito também. Um pouquinho da natureza humana, mas a gente tem que ter essa reflexão. Puxa, será que eu não falei demais agora? Eu vou acabando morrer porque o peixe vai morrer pela boca. A gente tem que pensar sempre, senão a gente parece louco. Ninguém sabe de fato o que acontecerá, ninguém é capaz de prever o futuro, porque ele está na mão de Deus. O tolo fica tão exausto com o seu trabalho que não consegue nem encontrar mais o caminho de casa. Por quê? Porque ele não planejou
antes de começar uma coisa que ele nem consegue acabar. Né? Quer dizer isso. Como é triste a terra governada por uma pessoa imatura, por uma criança. Tem em outras traduções. Porque naquela época, às vezes era eleito o rei por herança, hein? E não por idade, por capacidade. Era simplesmente porque era por casta. Então, às vezes a humanidade teve reis que tinha 12, 13, 14, 15 anos de idade. Isso não pode dar certo. É como alguém que nunca estudou que é presidente. Não dá certo. Tem que ter um mínimo de estudo. Como é triste a terra governada por uma pessoa imatura, ou que não é sábia, cujas autoridades fazem banquetes logo de manhã, porque vão ser interessados em quê? Ao poder. Só isso. Uma pessoa que não tem sabedoria, que não tem estudo, que é criança, ela quer o quê? Ela quer brincar, quer jogar, não quer nada da vida. Ela quer satisfazer a si mesma. Como é feliz, em contrapartida, a terra, que tem como rei um líder nobre, sensato, culto, que eu vou acrescentando aqui, cujas autoridades fazem banquetes no momento apropriado, para recuperar as forças, e não para se embebedecer, não para fazer festa. O objetivo do banquete não é a festa, mas é reunir as pessoas, conversar, ter bons momentos juntos, não é? Por causa da preguiça, o telhado enverga. Por causa do ócio, surge um goteiro na casa. É verdade, quando a gente não cuida das coisas, ou quando a gente é preguiçoso para acabar um trabalho bem feito, as coisas envergam. A gente via nesse telhado até que, como estava complicado, para a gente poder acertar, precisa de trabalho. Porque o eucalipto, bom, agora envergou com o tempo, mas inicialmente a gente queria que ele fosse bem reto, hein? E dava trabalho, porque tinha que compensar ali, parafusar ali, colocar. Para as coisas ser bem, tem que trabalhar. A gente não pode ser irresponsável. A festa proporciona riso, o vinho proporciona alegria, e o dinheiro proporciona tudo isso. Então, qual é a reflexão? Cuidado com o dinheiro, não é? Porque se o dinheiro proporciona alegria e riso, então a gente tem que tomar cuidado para não ir além do certo, né? Da sabedoria. Então, é o dinheiro que proporciona tudo isso. Porque é verdade que o povo que não tem dinheiro, ele não cai nessas armadilhas, né? Do vinho e das festas, né? Porque ele não tem, às vezes, como participar disso. Nunca faça pouco do rei. Isso aqui é importante, né? No que a gente está vivendo agora. Nunca faz pouco do rei, nem mesmo em pensamento. Não zomba dos poderosos, nem mesmo em seu quarto, pois um passarinho poderia contar a eles tudo o que você disse. A gente não sabe quem é quem hoje. As incertezas é muito legais. Os provérbios, se vocês lerem, todos os provérbios, é um manual da vida do ser humano, de como se comportar, tomar cuidado. Os provérbios é realmente o modo de fazer do ser humano. Então, quando a gente recebe uma máquina nova, um eletrônico, peraí, como funciona aqui? Os provérbios é isso. É tudo para dar certo. É todas advertências para o que não dão certo também. Envia as incertezas. Aqui tem um subtítulo, as incertezas da vida. Eu colocaria talvez o conselhos para a vida ou a hipocrisia, né? Envia os grãos da sua colheita. Envia os grãos da sua colheita mar afora. Quer dizer o quê? Esse aqui e com o tempo isso lhe trará retorno. Isso, na verdade, é um provérbio de lá, hein? Desse povo. Isso quer dizer, envia os grãos da sua colheita para mar afora e com o tempo lhe trará retorno. É dar sem medir, ou dar com medidas transbordantes. O que você recolheu, pode dar lá para os outros, que um dia você vai ter o retorno disso. Se você é generoso, então dá quando você tem uma colheita boa, divide um pouquinho, não guarda tudo para ti.
um dia você vai ter o retorno disso. É verdade. A gente colhe o que a gente semeia, não é? Investe seus recursos em vários lugares, pois desconhece os ricos adiante. Quer dizer o quê? Investe, divida os riscos. Hein? Isso já há quantos mil anos antes? Estava falando, não investe, não coloque tudo as coisas num lugar só, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, divide os riscos. Então, investe seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Você não sabe os riscos que vai ter amanhã. Você vê que a gente não precisa de tanto estudo. Um pobre em espírito, um pobre em dinheiro, se ele lê a palavra, os provérbios, se ele lê, ele vai fazer tudo certo. Porque se ele segue esses princípios, ele não pode errar na vida. Não pode. Quando as nuvens estão carregadas, vem as chuvas. É um fato. Quando a gente vê as nuvens pretas, anuncia a chuva, não é? Quando a árvore cai para o norte ou para o sul, ali permanece. É fato também. Caiu, está ali. Amanhã não vai estar do outro lado. É fato, são fatos, né? São realidades. O agricultor que espera, agora em contraste, o agricultor que espera as condições do tempo perfeito nunca vai semear. Não é da mesma forma que a gente vê as nuvens pretas, que a gente sabe que vai chover, a gente não sabe muito bem o tempo que vai fazer amanhã. Então não é para se esperar. Peraí, não, eu acho que amanhã não vai chover. Então não vou semear hoje, porque acho que amanhã não vai chover. Então, de repente passa a estação e você não semeou, não é? O agricultor que espera as condições de tempo perfeito nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Porque o tempo está incerto. Então, a gente tem que tomar decisões, mesmo quando a gente tem fatos que a gente sabe que é ou não é, mas a gente não pode esperar o fato chegar e falar, não, peraí, a nuvem carregar não chegou, então não vou trabalhar hoje, não vou semear, porque vou esperar essa nuvem carregar que me anuncie a chuva. Não, isso não quer dizer que você não tem que semear. Tem que ir, às vezes tem que fazer, porque senão você perde a oportunidade. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê, o mistério da vida, hein? No ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus que faz todas as coisas. É impossível entender a natureza totalmente. A gente tem noções, mas é impossível, é Deus que decide. A gente pode semear hoje pensando, puxa, amanhã vai chover. Está certo, vai chover, a gente semeou, está tudo certo, está crescendo, e de repente vem um vendaval, um ciclone, quebra tudo. Então a gente não consegue entender todas as obras de Deus. Semeia pela manhã e continua a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. Então você vai semeando de manhã, então vou estar cheio de milho. Eu não preciso mais trabalhar ali, porque eu não preciso, vou estar cheio de lucro aqui com o milho. Tá bom, não vou trabalhar em outra coisa. Agora eu vou dormir. Mas aí fala, não, você tem tempo, faz outra coisa. Aproveite fazer outra coisa, porque você não sabe se é um que vai te dar lucro, ou os dois, ou nenhum. Porque pode vir justamente um ciclone e derrubar tudo. Aí você não vai ter o lucro do milho, mas você vai ter o lucro do teu outro trabalho. Conselhos para jovens e idosos. A luz é doce. Como é bom ver o nascer de um novo dia. Se você chegar à velhice, desfrute cada dia da sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios. Nada do que ainda está por vir faz sentido. Esse faz sentido, a gente viu que nada às vezes é justo. Hein? Não é porque foi bom a vida toda que foi justo, é maravilha, eu segui tudo, que meus dias velhos vão ser maravilhosos. Pode vir dias sombrios, mesmo assim. Porque nada que por vir faz sentido, é sempre justo. Jovem, alegre-se em sua juventude.
Aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Agora, porém, lembre-se que Deus lhe pedirá contas de tudo que fizer. É bom, tem que aproveitar de tudo, mas com sabedoria, hein? Faz tudo quando você jovem, porque de velho não vai poder mais fazer tudo que você quiser, não. Eu tenho coisa hoje já que eu queria fazer que eu não faço mais. Então tem que fazer quando a gente é novo, mas com sabedoria, porque Deus vai pedir conta. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude, a vida inteira, está diante de você. Não é justa. Não é porque também você vai fazer as coisas com sabedoria que obrigatoriamente você vai ter uma recompensa justa nessa vida, na Terra. Não se esqueça do seu Criador. Agora, esse capítulo 12 é maravilhoso. Ele dá um entendimento de todos os 11 capítulos que a gente viu. E quando a gente lê assim, cruamente, especialmente os 4, 5 primeiros capítulos, a gente pensa que nada faz sentido mesmo. Mas quando a gente lê do jeito que a gente leu, a gente viu que tudo faz sentido. Hein? Aqui ele se lembra do Criador. Não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o quanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e que cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Porque quando a gente não honra a Deus, de novo, o que a gente estava falando agora há pouco, você está ensinando teus filhos, eles nunca mais vão esquecer. Eu cheguei na minha velhice, agora eu não esqueço que minha mãe me falou quando eu tinha 3, 4, 5 anos de idade. Assim, a gente não vai chegar nesses dias que a gente vai falar: agora não tenho mais prazer de viver. Porque eu não conheci a Deus, então nada faz sentido mesmo. A gente chega na velhice sem esperança nenhuma. Então, pra que eu estou velho, já posso fazer mais nada. A alegria de vocês, eu nunca vi vocês reclamando de nada. A gente está feliz. Para qualquer velho perguntar e falar: não, estou ruim. Mas faz parte, mas na alegria. Quando vem os tempos difíceis, chega, não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes. Lembre-se de Deus antes. Antes que o sol, a lua, as estrelas percam o brilho a seus olhos e as nuvens voltam a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se, essa aqui é a morte, hein? Antes que o sol, a lua, as estrelas percam o brilho. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer. As minhas às vezes tremem, então ainda bem que eu me lembrei dele antes. E antes que seus ombros se encurvam. Ainda bem que o Elias está aqui, porque meus ombros às vezes se encurvam. Hein? Quando tem que carregar sacos de 40, 50 quilos. Mas é verdade. É muito bom se lembrar de Deus. De Deus. Não reclamar agora. Está vendo? É maravilhoso. Esse Eclesiastes é maravilhoso. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar. É verdade. Não é? Sábado passado estava até com um dente a menos, tinha que pôr o dedo aqui para falar. E antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Você tira lá para catarata, logo. Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Aí não vai ter mais vontade de levantar. Se você não tem Deus no coração, quando não vai mais ouvir os pássaros cantar de manhã, agora quer morrer. Mas é verdade, sem Deus no coração. Nada faz sentido mesmo. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair. E se preocupe com os perigos nas ruas. Hoje eu tenho medo de cair do cavalo. E se preocupe dos perigos nas ruas. Antes que seus cabelos fiquem brancos,
como a amendoeira em flor, e você se arrasta como um gafanhoto prestes a morrer. Você já viu um gafanhoto se arrastar? Já. Ele puxa as pernas assim. E antes que você perca o desejo, hein? Lembre-se dele antes que falte um pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Ela tá tarde para lembrar. Até que dá para lembrar, se dá força ainda. Mas é muito difícil lembrar de Deus, né? Porque a gente não sabe nem quem é Deus, né? Então é difícil lembrar de alguém que a gente não conhece. É impossível até. Se lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Agora é tudo maravilhoso, hein? Tudo é prata e ouro. Tudo que vocês fazem acontece. Vocês têm a força para fazer, vocês têm o ânimo para fazer. Isso que é valioso. Depois é mais difícil. Não espera até que o cântaro se despedace junto à fonte, a roldana se parte, junto ao poço. Essa aqui é a morte, hein? Pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus, que o deu. Quem deu? Deus. Mas você vê que ele fala que aqui nada faz sentido, nada é justo, mas ele fala que o espírito volta a Deus. Você vê como é sábio? Mesmo com tudo isso, que é verdade, eles não tinham essa esperança da vida, hein? Do perdão dos pecados e tudo isso. Mas mesmo assim, Deus era mais forte. Porque ele fala, pois então o povo voltará à terra, que é o corpo, e o espírito a Deus. E terá o julgamento, o juízo para eles. Reflexões finais a respeito de Salomão, do mestre, que é o Salomão. Hein? Nada faz sentido. Que a gente vê, nada é justo. Disse o mestre, Salomão, nada faz o menor sentido. Nada é justo. Isso são as considerações finais dele. O mestre era considerado sábio, Salomão, no caso. E ensinou ao povo tudo o que sabia. Com muita atenção, ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. Ele está contando aqui tudo que ele escreveu. O mestre, ele escreveu muito, sei lá, 3.000 provérbios, sei lá quanto. O mestre se esforçou para usar as palavras certas a fim de expressar verdades com clareza. Agora, isso nos ajuda a entender tudo Eclesiastes, porque ele não dissimulou verdades que às vezes são difíceis de ouvir. Ele não dissimulou, ele falou que o coração dele estava também sentindo. Hein? Ele fala, não, as coisas não fazem sentido, o justo e o perverso, eles têm o mesmo destino, é tudo. Então ele fala, as palavras do sábio de Salomão são como hastes de ferro, e a coleção dos seus ditados, dos seus provérbios, como pregos bem fixados que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Quando estou falando que os provérbios, o manual da vida do ser humano, é exatamente isso. São pregos. E se a gente segue, a gente não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita. As palavras do sábio são como aço de ferro e a coleção de seus ditados, como pregos bem fixados que o pastor usa para conduzir as ovelhas, para não se desviar. Meu filho, deixe-me dar-lhe mais um conselho. Tenha cuidado, pois, olha como é interessante, escrever livros não tem fim. Estudar demais é cansativo. Quando a gente fala que não é a quantidade de estudo, a quantidade de sabedoria humana, tem uns que mais fazem teologia, mais vão estudar palavra por palavra, se acham que eles tomaram, adquiriram uma sabedoria fora do comum. Não é, porque é do Espírito Santo. Porque é só seguir aqui tudo que está nos provérbios, tudo que está nos ditados, tudo que está na palavra de Deus. Isso é a verdadeira sabedoria divina, que não nos deixa nos desviar nem à esquerda nem à direita, porque escrever
eu posso escrever o que vem na minha mente, no meu coração. Não tem fim. Tem uns que têm coleções de livros sobre Deus, sobre a sabedoria. Você vê, por exemplo, a Ellen White, que é a mentora do... Como que chama? Os adventistas. É tudo acima da Bíblia. Tem uma biblioteca, centenas de livros que ela escreveu, falando que ela profetiza de Deus, que Deus falou com ela, e revelou todos os mistérios da Bíblia. Os mistérios estão revelados aqui. Não tem mistérios a revelar que não estejam aqui. O que não estão revelados aqui, ninguém vai poder... Pode até receber para mim mesmo. Agora, não para a igreja. Não para a igreja. Então, isso não adianta, é sem fim. Essa Ellen White, ela escreveu em 1800 e pouco, acho que 1800 e pouco, hein? 60. Uma coleção que hoje todos os sábios adventistas estão seguindo. Não, porque esse aqui no versículo tal quer dizer isso. E seguem isso, não há mais ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo quer falar que aqui no versículo 9, o mestre era considerado sábio, ensinou o povo tudo que sabia, o Espírito pode me falar para mim, naquele momento que eu estou lendo, que eu preciso para mim, fala, você vê, o Espírito tinha ensinado isso a ele. Ele está ensinando a você. Não, porque se nessa biblioteca está escrito que era para Salomão, não é mais para ninguém. Entendeu? Não há mais liberdade no Espírito Santo nesse caso. Então não pode escrever livros. Pois escrever livros não tem fim, estudar demais é cansativo, não vai em lugar nenhum. Aqui termina meu relato, esta é minha conclusão. Tema a Deus, a conclusão de tudo que ele falou. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos. Ele falou todas essas coisas que às vezes a gente achava meio irreais, insensatas, para falar, minha conclusão, como sábio, é tudo, com tudo que eu pude fazer, com tantas mulheres, prazeres que eu fiz, com tudo que eu fiz, minha conclusão é tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Ou como ele não tem nada de tolice lá não. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja bem ou seja mal. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Realmente é fantástico. A gente agora sabe, tem um entendimento, mais ou menos, mas a gente tem já a noção do que quem era o Eclesiastes, qual o valor do livro de Eclesiastes. Porque quando a gente lê sem esse entendimento, sem discernir um pouquinho as coisas, sem pedir a Deus o entendimento, a gente não entende realmente nada. Como você falou, inicialmente, é aquele que fala que tudo é em vão, que nada faz sentido. Mas é isso, cara, o povo é só isso. Entendeu? Tudo é em vão, nada faz sentido. Mas a gente vê que tudo faz sentido. Tudo não é justo, mas tudo vai fazer sentido na hora do julgamento, porque está escrito: tema a Deus. Essa aqui é a minha conclusão. Obedeça a seus mandamentos. Esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo. Então, não adianta. Vamos sempre nos esforçar a fazer tudo que a palavra manda para fazer, a seguir, a ser discípulo de Jesus Cristo, a ser imitador de Jesus Cristo. Infelizmente, eles não tinham, naquela época de Salomão, Jesus Cristo, não tinha a graça, então era tudo pelas obras, hein? Alguns pela fé, mas era a visto da lei. A lei era impossível alcançar todas as graças através da lei, né? Por isso que a gente precisou de Jesus. Mas nós temos Jesus. Então nós não temos desculpa, porque nós temos a graça, nós fomos libertos da lei. Então hoje é nossa própria vontade, consciência que escolhe ou não. Naquela época não. Naquela época eles tinham que obedecer, pronto, acabou. Senão não tinha salvação possível. Senhor, a gente te agradece. Obrigado.